como realizar sonhos. Será que isso é impossível? Será que é só para pessoas extraordinárias? Como é que eu faço? Por que é tão difícil? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Marcela França, esse aqui é meu canal Sucesso Profissional. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, depois do vídeo você dá uma rodada, porque por aqui está cheio de conteúdos e dicas, com vários vídeos para você ter destaque no mercado de trabalho, para ter sucesso, inclusive na sua vida pessoal, porque está tudo interligado, né? Pois é, agora vamos falar como realizar sonhos. O que a gente pode fazer? Será que é só para algumas pessoas? Por que será? Será que essas pessoas têm de especial? Por que algumas realizam sonhos, outras não? O que tem de difícil nisso aí? Por que é tão complicado, né? Não é complicado, não. É mais simples do que a gente imagina. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que descomplicar isso aí. Então, para começar, bom, você tem um sonho, né? Coloca prazo nesse sonho. Sabe por que aquele negócio assim? Eu queria um dia, né? Quem sabe? Um dia você sabe que é nunca, né? Porque se um dia a gente esquece do sonho. Falo muito sobre isso. A gente deixa lá no campo dos sonhos, no campo do impossível, a gente esquece e deixa a vida aí levando a gente. Não. Coloca um prazo. Porque aí, né, você vai ter que fazer. E aí é o próximo passo, é agir, tá? Coloquei um prazo, nossa, deixa eu agir agora. E esse agir tem a ver com ter conhecimento sobre este sonho, sobre a realização desse sonho, sobre o passo a passo, fazer um planejamento, identificar os recursos que eu já tenho e os que eu preciso adquirir para fazer com que esse sonho se realize. Muitas pessoas colocam, como eu falei, no campo do impossível e colocam a culpa no dinheiro e tudo é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho esse sonho, mas não tenho dinheiro. E pronto, e acabou, e a pessoa se dá por satisfeita. Não! Nem tudo é dinheiro, ou bom, às vezes não é tão caro quanto você imagina, ou, e se é dinheiro, e aí, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso me planejar aí, quanto que eu tenho que crescer na minha profissão, enfim, quais são os passos que eu tenho que galgar para conseguir esse dinheiro e realizar esse sonho. Porque tem sonhos que são bens materiais, tem sonhos que são experiências, né? Tem sonhos que são ligados à nossa vida profissional, tem sonhos que são pessoais. Então eu tenho que ver, tenho que analisar aí o que é esse sonho, né? Eu tenho que ter conhecimento, identificar os recursos todos que eu tenho, os que eu vou precisar. E é sobre esse conhecimento que eu quero te falar, porque eu percebo que muita gente desiste do sonho, até porque não tem esse conhecimento do que tem que fazer. Tem esse sonho, acabou, é isso e pronto. Aliás, eu tenho um vídeo excelente que eu acabei de fazer, vou deixar aqui para você, sobre isso. Por que as pessoas não realizam sonhos, tá? Seria como se fosse esse vídeo ao contrário? Mais ou menos. Eu dou ali 5 ideias do que elas fazem ou que elas não fazem, que aí elas não realizam o sonho delas. Então não deixe de assistir esse vídeo, tá bom? E aí, sobre esse conhecimento, essa questão de identificar os recursos, de ver o que você já tem, o que você precisa e todo esse planejamento, é que eu gostaria de te dar um exemplo, tá? Que eu percebo, porque eu converso com muitas pessoas, inclusive sobre isso, sobre os sonhos delas, sobre as metas delas, e vejo que a maioria não realiza. E as que realizam não tem nada de extraordinário nelas, não, tá? Então elas vão atrás desse conhecimento para dar conta de realizar. Então elas agem, tá? Para perceber o que elas precisam.
Então, vou dar um exemplo na área de intercâmbios, que é uma coisa que eu adoro e que muitas pessoas, quando eu conto os meus intercâmbios, assim, elas falam, eu queria tanto fazer um intercâmbio. E eu vejo que as pessoas falam assim, eu queria fazer um intercâmbio como se dissesse assim, nessa vida não é possível. Por quê? Porque elas nem vão atrás do conhecimento. E muita gente sobre o intercâmbio pensa assim, intercâmbio é muito caro, intercâmbio só tem de 6 meses e 1 ano, aí tem gente que trabalha e fala, eu não tenho mais essa oportunidade, e intercâmbio é só para gente mais nova. Então perceba essas 3 questões na cabeça das pessoas e elas não vão atrás de uma agência, de uma pessoa que entenda para saber realmente se é isso, se elas devem desistir ou como que elas poderiam fazer, não é? Pois é. Então vou te contar. Eu mesmo já fiz um intercâmbio para Paris de 15 dias. Na verdade eu fiquei 18 lá porque depois do intercâmbio em Paris eu quis sair fincando bandeirinha, né? Passei um dia em Portugal, dois em Londres, entre uma semana e outra eu fui para a Bélgica, mas não dá nem para dizer que eu conheci esses lugares, fui fincar bandeirinha mesmo. E olha, nessa época eu já era casada, eu tinha acho que 36 anos e eu tinha 3 filhos, trigêmeos, de 5 anos, que ficaram com o pai e com a babá e com a avó. E essa avó trabalha o dia inteiro, tá? Ela só mora comigo, então ela só ficava à noite com os meninos e o pai também, e a babá ficava durante o dia e foi tudo perfeito, tudo tranquilo, não teve problema nenhum. Falei que eu não conhecia essa cidade direito, mas Paris eu conheci, viu? Conheci todinha. Eu fazia um curso de francês num turno só, às vezes de manhã, às vezes à tarde. E nos outros 2, então, por exemplo, quando a aula era de manhã, à tarde eu ia para algum lugar e à noite eu ia para outro. Então, nos outros 2 turnos, eu sempre ia passear nesses pontos turísticos que existem. E fiz muita coisa bacana e convivi na aula com pessoas de vários outros países, principalmente da Europa, né? Conheci outras culturas. Fiquei sabendo bastante da cultura da França, coisa que eu não saberia se eu fosse só para passear, tá? Então eu já tirei essas crenças limitantes aí, né? Eu fui mais velha e ainda deixei 3 filhos em casa. Eu fui para uma viagem curta, mas que deu para conhecer Paris inteira, como eu te disse, tá? Que eu ia bater perna sempre. E não foi tanto dinheiro assim. Realmente, uma viagem não é barata, mas enfim, é algo possível, não foi algo tão difícil, tão impossível, tão caro assim não, ok? O que eu quis dizer com este exemplo é que muitas pessoas já têm dentro das crenças dela, né, já tomam algumas coisas como verdade e não vão atrás para saber se é aquilo mesmo. E às vezes realizar aquele sonho que elas queriam é muito mais fácil do que elas imaginam. Mas elas não vão atrás, elas deixam lá no campo do impossível. Então o que eu quero te falar haja buscando, né, conhecimento, identificando tudo que você precisa. Antes disso, coloca um prazo, vai lá e realiza, tá? Não deixa de assistir o vídeo que eu citei para você, não, vou deixar ele aqui no final também, porque ele é importante para você. Agora, bora realizar nossos sonhos? É isso aí, um beijo, muito sucesso para você.